27 de julho de 2024, sábado da 16ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Sintam-se bem acolhidos, vos acolho com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Sábado, chegamos a mais um fim de semana, espero que seja um fim de semana de descanso, de repouso, de boa convivência com a família para todos vocês, louvado seja Deus. Nós vamos meditar nesta manhã deste sábado a leitura do livro do profeta Jeremias, hoje o capítulo 7, versículos do 1 ao 11. Palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e lá anuncia esta palavra, dizendo: Ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai a vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo: é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns com os outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de deuses estrangeiros para o vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde sempre para sempre. Eis que confiais em palavras mentirosas que para nada servem. Como roubar, matar, cometer adultério e perjúrio, queimar incenso a Baal e andar atrás de deuses que nem sequer conheceis, e depois vindes à minha presença, nesta casa em que meu nome é invocado, e dizeis: nenhum mal nos foi infligido, tendo embora cometido todas essas abominações. Acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, na última quarta-feira, nós começamos a acompanhar no texto, nas primeiras leituras, no texto da liturgia da igreja, a profecia de Jeremias. Já havia explicado, Jeremias viveu na transição do século VII para o século do século VIII para o século VII a.C., e ele foi chamado por Deus. Ele não queria. Na quarta-feira nós acompanhamos o chamado, a vocação de Jeremias. Ele se dizia insuficiente, incapaz, muito novo, as pessoas não vão dar ouvido, e Deus diz: sou eu quem vou falar. E Jeremias ele começa a profetizar, sobretudo para as pessoas que eram próximas dele, né? Que depois de amigos, entre aspas, vão se tornar inimigos, implicantes, vão querer puxar o tapete dele para que ele pare de incomodar com suas palavras. E é bem verdade, né? Quando a gente começa a falar a verdade, não é todo mundo que gosta, não, né? E depois, na quinta-feira, nós interrompemos, a igreja omitiu esse texto, porque nós celebramos a festa de São Tiago. Então, quando tem festa litúrgica, ou quando tem alguma memória importante, a igreja tem textos próprios, né? É muito bacana celebrar a vida dos santos, mas é uma pena porque também nós paramos de seguir essa sequência. Então, na quinta-feira, nós não ouvimos o texto que estaria separado para aquele dia. Depois, na sexta-feira, nós também não ouvimos o texto que estava separado, porque foi o dia de Santana e São Joaquim, ontem, né? O dia de Santana e São Joaquim.
A igreja também, como são santos importantes, tem textos próprios. Mas, de maneira geral, na quinta-feira, Jeremias ele anuncia um lamento de Deus. Deus que diz ao povo, no texto que foi omitido na quinta-feira: olha, eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasseis de seus melhores produtos, mas apenas chegados contaminastes o país e tornastes abominável a minha herança. Né? Os sacerdotes chegaram e nem perguntaram onde está o Senhor, mas já ficaram preocupados com outras coisas. Né? Os versados na lei não me reconheceram. Os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de Baals e deuses falsos. Então, na quinta-feira, o profeta está denunciando todas as irregularidades que estavam acontecendo no reino de Judá, no reino do sul, né? Porque Jeremias é um profeta do reino do sul. Palavras fortes, né, na quinta-feira, mas foram omitidas pela liturgia. E hoje é continuação. Hoje nós acompanhamos o começo do capítulo 7º, né? E o capítulo 7º do livro de Jeremias, ele é dedicado ao discurso chamado Discurso do Templo, né? Nós estamos provavelmente próximo do ano 609 a.C., século 7º, né? Antes de Cristo, e pronunciado num dos momentos mais intensos da missão do profeta Jeremias. Então esse texto é um texto bastante incisivo, né? As afirmações iniciais, elas nos remetem às liturgias de ingresso no santuário, né? Quando o povo entrava no templo de Jerusalém, se deparava com aquela suntuosidade do templo, e o povo, para um descendente de Israel, né, o povo de Judá, o templo é algo que eles tinham de maior, né? Tinham grande reverência ao templo de Jerusalém. E esse capítulo 7º, né, Discurso do Templo, vai denunciar a incompatibilidade da vida dessas pessoas, que é uma vida de idolatria, de infidelidade a Deus, com o que elas realizam lá dentro daquele templo, né? Uma incompatibilidade, né? E aí, então, esse capítulo consiste nisso. Por isso que começa o texto dizendo assim: Jeremias vai até a porta do templo e ali você vai profetizar para aquele povo que está entrando no templo. Ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá que entrais por essas portas para adorar o Senhor. Olha só. Então, é para a turma religiosa, para os religiosos, para os praticantes da religião que Jeremias, nesse capítulo, vai profetizar e vai denunciar as irregularidades, né? E Deus diz, né, o Deus dos exércitos: melhorai a vossa conduta e as vossas obras, que eu vos farei habitar nesse lugar. Ou seja, vocês estão entrando, repousando nesse templo, mas vocês não são dignos, na verdade, vocês não estão nesse templo. Vocês não estão nesse templo. Olha que texto forte, forte, minha gente. Então, aí o profeta continua: não ponhais a vossa confiança em palavras mentirosas. É o templo do Senhor, é o templo do Senhor. Tá bom, é o templo do Senhor, vocês vão aí ver tantos sinais que nos levam ao sagrado, mas vocês não vivem uma vida sagrada. Se não melhorardes a vossa conduta, aliás, se melhorardes a vossa conduta, praticardes as obras boas, né? Se fizerdes valer a justiça com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, né? O que Deus promete? Vós habitareis nesse lugar, na terra em que deu aos vossos pais. No fundo, aqui o profeta está fazendo uma grande denúncia social. Por quê? Porque tinha muita opressão. Roubavam as viúvas, né? Acabavam fazendo irregularidades com os órfãos, cometiam situações tão difíceis com
Essas pessoas eram pessoas fracas na sociedade, entendeu? Os órfãos, as viúvas, eram marginalizados. E Deus disse, vocês fazem tudo isso lá fora e depois vocês entram no templo e parece que está tudo resolvido? Não, vocês precisam mudar a conduta de vocês. Olha, roubar, matar, cometer adultério, perjúrio, queimar incenso a deuses falsos, né? Isso mostra que vocês não me conhecem de verdade. Então, minha gente, esse texto de hoje é uma grande reflexão para nós, nos diversos âmbitos da nossa vida, porque nós podemos estar passando pelas mesmas situações e cometendo os mesmos erros do povo de Judá, né? Eu disse na minha homilia, na minha paróquia, que às vezes tem pessoas que têm dificuldade de conviver com outras e não pode conversar, e não pode se relacionar, não sei o quê. Eu falo, olha, quando nós nos aproximamos do sacramento da comunhão, nós também temos que estar em comunhão, primeiro com Deus, que é o estado de graça, e depois também com o próximo. Nós não podemos comungar a comunhão se nós não vivemos a comunhão. Aí vai lá, comunga, bonitinho, recebe o sacramento, mas não conversa com fulano, mas não pode nem dizer uma palavra, nem me reportar a cicrano. Vocês conseguem compreender? É a mesma situação hoje daquilo que vivia no século VIII, e para o sétimo antes de Cristo. É a mesma situação. É a mesma situação. A nossa vida pessoal, né? A nossa vida profissional, os nossos negócios, a relação com o dinheiro, a relação com a sexualidade, com a afetividade, com a intimidade, a questão da interrelacionalidade, como eu me relaciono com o próximo. Por isso que a gente vai percebendo, né? Eu não sei vocês, mas eu vou percebendo que a palavra de Deus ela vai nos apertando tanto, a ponto de nós dizermos assim, eu não consigo viver a totalidade da palavra de Deus. Eu tenho essa sensação comigo, sabe, minha gente? Partilhando com vocês hoje, nesta manhã deste sábado, hoje dia 27, eu tenho essa sensação comigo, às vezes a palavra vai apertando tanto, vai exigindo tanto, vai cada vez que a gente vai aprofundando, a palavra vai ficando mais apertada em nós. E às vezes eu digo assim, eu não consigo, eu não vou dar conta. E aí vem o próprio Deus e diz assim, sou eu quem faz. Sou eu quem faz. Simplesmente vai se permitindo, né? Sabe qual que é o nosso problema? Né? Eu vou dizer uma coisa que talvez possa até escandalizar a você que está me escutando. Mas sabe qual é o nosso problema? Não é nem não conseguir viver a palavra de Deus, seja numa situação ou em outra. Esse não é o problema. Mas nós trazemos outros problemas piores do que esses, que não é viver a palavra, né? Nós trazemos outros problemas. Quais são? Primeiro, nós não aceitamos a palavra como paradigma, como verdade. A gente fica retrucando com a palavra de Deus, só para dizer, para a gente reafirmar para nós mesmos que nós estamos certos. Já está um erro aí. Isso é pior do que não viver. Porque você está chamando a Deus de mentiroso, porque você está se colocando maior do que Deus, porque você está dizendo que o que Deus pede não é o melhor. Olha quanta blasfêmia. É pior do que cometer pecados. E uma outra coisa, 2 problemas. Um outro problema nosso, pior do que cometer pecados, é nós não nos tornarmos disponíveis para que Deus nos mude. Porque nós sozinhos nós não conseguimos mudar. Eu tenho coisas em mim que são desafiadoras desde a minha infância até hoje para viver o Evangelho. Traços do temperamento, traços do jeito de ser, né? Questão, no geral, no jeito de ser, né? Que a gente precisa enfrentar, transformar e ir lapidando. Só que eu preciso dizer assim a Deus, Senhor, eu assumo isso, a primeira coisa.
O primeiro problema que eu coloquei. Eu assumo que isso não é bom. Eu assumo. E a segunda coisa, eu estou disposto a cumprir a vossa vontade, que o Senhor me ajude. Porque eu não faço sozinho, eu não consigo. É muito difícil a gente falar isso para Deus. É muito difícil. Sabe por quê, minha gente? Porque a gente traz Baals, deuses falsos em nós, e a gente acha, e a gente até quer pregar isso, que nós estamos certos e Deus está errado. Se a gente não tem a humildade de se assumir pecador, de assumir misérias, a gente não consegue transformações. Não consegue. Então, minha gente, que a palavra de hoje, que é uma palavra para mim, é muito forte esse texto de hoje. Sabe por quê que é muito forte? Porque eu sou um homem do altar. Eu sou o dispensador dos mistérios de Cristo. Eu sou o sacerdote. Da mesma maneira que lá nessa situação do povo de Judá, da leitura de hoje, tinham sacerdotes que ofereciam sacrifícios no templo. Eu vejo essa palavra entra na minha alma, fica me dilacerando, porque eu, por excelência, sou um homem do altar, e você que está me escutando também deve ser uma pessoa muito próxima, religiosamente falando, uma pessoa que participa ativamente da igreja. Claro que talvez numa gravidade bem menor, mas também da mesma forma que eu. E como nós nos vemos com tanta dificuldade de viver a totalidade da proposta de Deus. Não é verdade? E Deus está falando, quando vocês conseguirem viver a palavra de hoje, né, a palavra de hoje está falando, vocês vão possuir essa terra. E para nós essa terra é o céu. É por isso aquela coisa, minha gente, uma coisa que fere a gente. Porque a gente não quer largar os deuses, os Baals. Começando por mim. Mas uma coisa é séria. E é a verdade. Para mim, que machuca, e com toda certeza para você também. Enquanto nós não deixarmos esses Baals, nós não vamos possuir a terra, que é a plenitude do céu. Essa é uma verdade que machuca, mas é uma verdade que precisa ser dita, para mim e para você. Portanto, que a palavra de hoje nos ajude. Se você não está bem com Deus, com o próximo, volte para Deus, busque o sacramento da penitência. Confesse, tem gente que deixa longos anos sem se confessar. E você vai ver quanto é bom estar inteiramente disponível a Deus. Que Ele nos ajude, minha gente, porque sozinho nós não conseguimos. Eu sempre digo isso. Sozinho nós não conseguimos. Bom fim de semana a você, sua família. Sábado, força e coragem. Nos encontramos, meus queridos, amanhã é domingo. Nos encontramos na missa, na transmissão da missa dominical. Acompanhe pelas redes sociais de minha paróquia, ao vivo, somente pelas redes sociais de minha paróquia, no Facebook ou no YouTube. E depois, nas minhas redes sociais, a homilia é repostada, é recortada e repostada, tá bom? Então amanhã você pode acompanhar a homilia dominical, da missa do domingo. E esse programa Reflexão Diária nós voltamos na segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Bom fim de semana, bom domingo, cheio de Deus, de paz, de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.